Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso. Um domingo abençoado. Hoje é dia 23 de novembro. Glória a Jesus. Amém? Estou muito feliz com o Senhor Jesus, com tudo aquilo que nós temos vivido nessa campanha. Gente, o nível de testemunho que tem chegado para nós, o que Deus está fazendo nessa campanha é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Não desanima, falta só mais um dia, tá? Falta só mais um dia. Glória a Jesus. Obrigada, pastora Nani. Sejam todos bem-vindos. Gente, o que Deus está fazendo nessa campanha de oração, vocês não têm noção, tá? Muita gente já vivendo o sobrenatural de Deus, né? Deus já transformando o esposo, a esposa. Aleluia, glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz, né, em ver vocês tão engajados, tão empenhados. Essa madrugada agora de sábado para domingo, né? Que é hoje. Eu ver tanta gente orando na madrugada, eu fico tão orgulhosa. Eu falo, uau, Senhor, glória a Deus. Porque geralmente tem gente que ora só meio de semana e final de semana descansa, né? Mas o crente, ele não pode descansar não, né, amor? O crente não tem descanso não. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nos Estados Unidos. Estarei, né, em Boston na próxima semana, final da próxima semana. Nós estaremos lá vivendo algo sobrenatural da parte de Deus. Deus vai transbordar algo extraordinário. Deus vai derramar algo muito poderoso. Ontem eu estava no meu momento de oração, meu momento de devocional, orando com Deus, clamando, né, pelo evento, né, sobre as nossas vidas, para Deus nos cobrir. E eu senti, né, a nuvem poderosa de Deus do que Ele vai fazer ali. Então você que vai estar indo para lá, para a conferência Global Fire, né, dos Estados Unidos, 2025, que é agora novembro, 27, 28, 29 e 30, se prepare para viver algo extraordinário. Se prepare para viver algo poderoso, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. A gente está muito feliz com tudo aquilo que Deus vem fazendo. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, amém? Em breve nós vamos para todas as nações da terra, no nome de Jesus. Eita, glória. Amém? Glória a Deus. Provavelmente, no final do ano que vem, já vou abrir minha agenda, né? Eu tenho um propósito com Deus de 3 anos, acaba ano que vem em setembro, e depois, né, a gente vai estar abrindo a nossa agenda internacional, certo? Hoje eu ministro em alguns lugares, né, conforme assim, o Espírito Santo me direciona, geralmente dentro do meu ministério ou dentro de um evento, né, porque o Senhor me pediu 3 anos para mim derramar muito alimento, cuidar do meu povo, certo? Algo muito poderoso. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Em breve tem escola de profeta. Jéssica, fica em paz. Vamos viver uma coisa de cada vez. É muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. Aleluia. A gente está muito feliz, gente, com tudo aquilo que Deus tem feito. Deus é bom, Jesus é bom e a unção dele através de nós que opera todas as coisas. Amém? A gente pela gente não consegue fazer nada. Pode ter certeza disso. A gente não tem a nossa unção, a gente tem a unção do Espírito Santo sobre nós. Então, nunca se vanglorie, eu sou. Não, se sem essa unção, você não é nada. Se você acha que é forte, é porque tem a unção do Senhor sobre você. Se você acha que você é valente, é porque tem a unção do Senhor sobre você. Se você acha que você, né, tem algum talento para ministrar a palavra de Deus, é porque tem a unção do Espírito Santo sobre você. Amém? O dia que essa unção é retirada um pouquinho, você entende que é Jesus através de você. Amém? E eu quero que você tenha essa convicção, que é Jesus que faz através de nós. A gente pela gente, nada. Até para orar e fazer uma campanha dessa, se o Espírito Santo não estiver dentro de você, não te acordar, você não levanta, você não faz nada. Amém? Tudo é o Espírito Santo de Deus. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo, tá? E vai fazer
nessa próxima estação. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito do Senhor Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Pai, eu quero te bendizer, Pai, eu quero te exaltar por essa madrugada, por essa comunhão, por esse tempo, Pai, que eu vejo tantas pessoas famintas se levantando. Pai, que a tua igreja, Pai, seja esse remanescente, seja esse exemplo de homens e mulheres de Deus que acordam para orar, que acordam para te buscar, não só em campanhas, Pai, mas que eles sejam famintos por revelação da tua presença. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, Pai, todos os dias, juntamente com teu remanescente. Obrigada, Pai, por esse devocional das 4h12. Fala conosco de forma sucinta, poderosa. Pai, que os céus de revelação se abram. Fala conosco através de Ezequiel 13. Pai, fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor preparou para esse dia. Pai, abençoe os dias desse domingo dos teus filhos. Livra eles de todo mal. Sela eles com teu Espírito. Sela eles com o sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amor, fecha aquela porta ali para mim do corredor, por favor. Amém. Toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Abra comigo em Ezequiel, capítulo de número 13. Amém. Nós vamos estar agora lendo essa parte, e hoje eu tenho uma live poderosa também para trazer para você um assunto que você vai gostar muito, tá? Ontem eu falei sobre mapeamento territorial e vocês estão muito, né? Estão muito engajados aí nos temas de intercessão. Não imaginava que vocês gostassem tanto de intercessão. Aleluia. Então, Ezequiel 13, tá? Olha o tema de Ezequiel 13. Julgamento contra os falsos profetas. Oh, aleluia. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Então vamos lá. Então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Profetize contra os falsos profetas de Israel, que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. O povo de Israel, seus profetas, são como chacais no meio de ruínas. Não tomam nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. E dizem, esta mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais os tenha enviado. E, no entanto, esperam que a palavra que profetizam se cumpra. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas as suas previsões? Se vocês afirmam esta mensagem é do Senhor, quando nem sequer falei com vocês, é forte, né? Então aqui, tá? Deus confronta quem? Os profetas que falam sem revelação, né? Seguindo o seu próprio coração, sua própria imaginação. Então eles criavam visões falsas, eles falavam debaixo da sua imaginação. Então Deus aqui não enviou esses profetas e esses profetas estão sendo aqui confrontados, tá? Eles estão liberando falsas visões, falsas adivinhações, né, mentirosas. Eles estão aqui enganando o povo e Deus está trazendo o quê? Está trazendo um confronto, falando, tá? Eu não falei isso, eu não falei com vocês, certo? Exatamente por isso que nós precisamos ter um discernimento espiritual muito aguçado, tá? Na escola de profetas, eu quero trazer para vocês uma coisa. Às vezes você acha que o falso profeta é o que errou a profecia. Não, queridos, todos nós estamos sujeitos a errar a profecia. Errar a profecia é muitas vezes quando nós estamos começando no ministério profético. A gente não tem total convicção, ou se precipita, ou às vezes não sabe discernir direito. Então, todos nós somos sujeitos de errar a profecia, mas não significa que você seja um falso profeta, tá? E agora, a gente tem uma outra parte que é homens e mulheres que carregam o dom de profecia e são falsos profetas. A gente tem um exemplo de Balaão. Balaão, ele profetizava, tá? Ele era um profeta genuíno, ele tinha o dom. Só que ele usava esse dom para vender, se corromper, fazer coisas contra Israel,
tá? Então, o falso profeta não é que ele... Às vezes vai ter falsos profetas que estão falando pela sua imaginação, certo? Mas vai ter falso profeta que até profetiza, mas ele não tem comunhão com o Senhor. Ele não tem uma vida com o Senhor. Amém? Então, eu vou dar uma aula para vocês na escola, né, profética sobre isso. Né? E eu vou trazer bastante a ênfase sobre o exemplo de Balaão, tá? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui a partir do verso 8. Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas, eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas e fazem previsões mentirosas, e eles serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei os seus nomes dos registros de Israel, e eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Isso acontecerá porque esses profetas enganaram o meu povo, dizendo, tudo está em paz, quando não há paz alguma. E é como se o povo tivesse construído um muro precário, e esses profetas o cobrissem com cal. Diga aos que passam cal que o muro logo cairá. Uma forte tempestade virá, e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá, o que aconteceu com o cal que vocês passaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano, destruirei esse muro com ventos impetuosos de indignação, com forte tempestade de ira e com pedras de granizo de fúria. Despedaçarei o seu muro, coberto de cal até os alicerces, e quando ele cair, esmagará vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Enfim, satisfarei a minha fúria contra o muro e contra aqueles que cobriram com cal. Em seguida direi a vocês, o muro e aqueles que cobriram com cal não existem mais. Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém. Quando não há paz alguma, eu, o Senhor soberano, falei. Amém? Então, olha só que poderoso isso daqui, né? Deus anuncia o juízo sobre os falsos profetas, tá? Por construírem paredes frágeis e cobrirem com cal. Ou seja, isso aqui tem algo muito profético. Tudo que for construir deve ser consolidado, deve ser muito sólido. Então, queridos, se Deus te chamou para construir um ministério, primeiro você tem que lançar o alicerce. Põe isso na tua cabeça. Se você quer construir um ministério muito rápido e sem maturidade espiritual, sem caráter, você não vai sustentar esse ministério. E o diabo vai entrar pelo prato, oferecendo poder, e você vai se iludir, vai trocar, vai entrar com um prato oferecendo dinheiro, vai entrar com um prato oferecendo sexo ou qualquer outra área onde você ainda não foi tratado. Então nós devemos construir um muro sólido. Nós devemos, queridos, antes de crescer para cima, devemos crescer em raízes, devemos crescer em caráter. Você sabe, a única coisa que vai sustentar a sua vida espiritual é caráter. E é a sua fidelidade com o Senhor. A unção, queridos, ela é poderosa. É o poder de Deus se manifestando. Mas unção sem caráter pode trazer corrupção. Por isso que eu falo, a minha oração é, fala, Senhor, se o Senhor vai fazer tudo isso, a gente deu uma travadinha. Aqui travou aqui rapidinho. Uma das coisas que você vai pedir para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo, o Senhor vai fazer aquilo. Me dê emocional para sustentar. Queridos, não adianta você querer crescer, você querer expandir, sem emocional para sustentar. Você precisa de maturidade espiritual, você precisa de humildade, ok? Você precisa de humildade. Você precisa, olha só, você precisa, né, antes lançar raízes fortes. Porque se você não lançar raiz forte, meu Deus, vai vir um vento e derruba, racha as paredes. Vai ser como o quê? Isso que foi construído aqui, tá?
com uma estrutura ruim. Agora a partir do 17, vamos lá comigo, a partir do 17. Agora, filho do homem, pronuncie contra as mulheres que profetizam o que lhes vem à mente. Assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera vocês, mulheres, que enlaçam a alma do meu povo, tanto dos jovens como dos idosos, amarram amuletos no pulso deles e lhes fazem véus para a cabeça. Pensam que podem enlaçar outros sem provocar a própria destruição? Vocês me desonram no meio do meu povo e em troca de uns punhados de cevada ou pedaço de pão. Olha só, o meu apóstolo Joel Engel, ele fala algo que eu acho que é uma verdade muito plena. Ele fala que todo profeta tem que ser muito bem de vida, em condições financeiras. O profeta, ele tem que ser alguém que tenha condições, que seja, né, alguém provido de finanças, porque senão ele vai vender profecia, tá? Porque as pessoas são loucas por profecia. Agora, o profeta que ele já tem sua vida estruturada, ele já venceu tanto a área do dinheiro, ele venceu Mamon, ele venceu, né, Asmodeus, que é um principado da área sexual, ele venceu o principado Beuzebu, todos os principados, né, que traz poder, que traz isso, que influencia. Então, essa pessoa, ela vai ser íntegra, ela não vai profetizar para agradar ou bajular alguém, ou porque ela vai ter alguma conveniência, ou porque alguma porta vai abrir para ela. Ela vai profetizar porque Deus disse. E se Deus não mandou profetizar, não tem nada que vai fazer essa pessoa falar. Agora, hoje em dia, tem muitos profetas sem caráter que está profetizando para ganhar uns trocados, para ganhar um pix, anexambalaba. Queridos, no reino de Deus, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, Deus vai levantar uma oferta, Deus vai levantar para você, Deus vai fazer pessoas ofertar, mas você não precisa pedir isso, tá? Você também pode criar um livro, criar um e-book, criar, sei lá, um curso, vender, tá? Isso é honroso. Agora, você pedir, você quer profetizar na vida de alguém, você vai pedir uma oferta, então você está vendendo, tá? Então isso é errado, ok? Eu não concordo com esse tipo de coisa, tá? Eu sou muito íntegra e eu acredito que, igual meu apóstolo fala, o profeta, ele tem que ser alguém, tá? Por exemplo, eu não concordo. Tem gente que só vai fazer uma agenda e pregar numa igreja por 30, 40, 50 mil reais. Queridos, é um comércio, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. De todos os preletores que nós estamos convidando, nenhum pediu oferta. Todos eles perguntam no formulário. A igreja vai ofertar? Quanto que a igreja vai dar de oferta? E toda a igreja também tem que ter o senso e a prudência de que essa pessoa está vindo de outra nação, ela precisa receber uma oferta. Ela vive disso. Amém? Gente, eu estou falando de grandes avivalistas que vão vir. Nenhum deles estipulou 30 mil, 40 mil, igual a gente vê aí. Mas é digno eles receber uma oferta. Mas eles não podem vir pela oferta, certo? Porque a oferta é de tanto. Gente, é muito mais do que vocês imaginam, tá? É muito mais do que vocês imaginam. Então, eu acredito que todo trabalhador é digno. Então, às vezes vai vir um profeta na sua igreja, a igreja tem que honrar, ele saiu da sua casa, ele deixou sua família, tem que pagar o combustível, a viagem dele e fazer uma oferta de amor na vida dele, porque ele está ali. Agora, a pessoa só vai por aquele, aí para mim já não é mais genuíno. Amém? Pelo menos eu penso dessa forma, tá? Então, nós não podemos vender, queridos, nós não podemos vender aquilo que é precioso, aquilo que você consagrou tanto para conquistar, é do Senhor, mas você pagou tanto preço. Então, vocês têm que vigiar, amém? Olha só, quando mentem ao povo, continuando aqui, quando mentem ao povo que gosta de ouvir mentira, vocês matam aqueles que não deviam morrer e prometem vida àqueles que não deviam viver. Assim diz o Senhor soberano, estou contra todos os seus amuletos
que vocês usam para enlaçar o meu povo. Eu os amarrarei de seus braços e liberarei o meu povo, como pássaros que alguém solta de uma gaiola. Arrancarei os véus e livrarei o meu povo de suas mãos, e eles não serão mais suas vítimas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Com suas mentiras vocês desanimaram os justos, mas eu não queria que eles se entristecessem. Também encorajam os perversos ao lhes prometer vida, embora eles continuem a pecar. Por causa de tudo isso, vocês não falarão mais de visões que nunca tiveram e nem farão previsões enganosas, pois eu livrarei o meu povo de suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E a gente vê muito isso nos dias atuais, onde profetas e profetizas profetizam. E a gente às vezes sabe que aquela pessoa é tortuosa, ou tá isso, ou tá aquilo, tá profetizando coisas maravilhosas. Queridos, eu acredito que Deus lança grandes promessas, fala através de grandes profetas, mas eu acredito que Deus só fala genuinamente quando a pessoa tá alinhada. Quando a pessoa não tá alinhada em Deus, Deus chama atenção. Deus fala, olha, volta, se posiciona, arruma a sua casa, tá? Eu conheço esse Deus, gente. Deus só falou comigo de promessa, de bênção, quando eu me consagrei, resolvi parar de pecar, resolvi viver o sobrenatural. Toda igrejinha que eu pisava, ninguém me conhecia, levantava um profeta falando a mesma coisa em todo lugar. Era a mesma promessa, era a mesma profecia, certo? Então é assim, mas antes não acontecia, amém? E tem gente que traz profecia pra gente famosa, pra gente que é o prefeito, é o vereador, é não sei quem, tá? E outra coisa que eu também não concordo, misturar política com ministério. Não concordo com isso. O altar é um lugar santo, eu estava até comentando isso. Não se mistura política com ministério. Gente, políticos mentem, são corruptos, não são todos. Mas a gente não deve misturar isso aí, tá? Se o político quer vir congregar, se ele tem ali algo... Mas ele não tem que estar ali vestido de política, ele tem que estar ali vestido de filho espiritual, estar ali vestido de membro, amém? Eu discordo, mas porque a gente... Não, queridos, tá? Às vezes traz uma pessoa que nem cristão fica lá, eu não concordo, tá? Eu acredito que o altar é um lugar santo. Eu vou deixar um político ir lá falar baboseira, porque ele quer voto? Ele que vai fazer sua campanha, ele que vai pagar o preço. Porque na casa do Senhor, nós estamos buscando o Senhor. Amém? Então, gente, pelo menos eu posso ser muito radical, posso ser muito quadrado, é assim que eu penso, eu não concordo, meu coração é fechado para essas coisas. Eu acho que eu carrego algo muito genuíno da parte de Deus, que não pode ser corrompido, tá? Fazendo gracinha em altar. Eu penso pelo menos dessa forma, é muito genuíno. Esse avivamento, o que o Senhor está fazendo, tá? Aí eu vou chamar no púlpito o governador. O governador tal tá aí, que ele sente, que ele assista, que ele ministre. Talvez eu fale, olha, governador, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Vá, pelo amor de Deus. Tá aí o fulano de tal, prefeito. Prefeito, Deus te abençoe. Se quiser uma oração, chama alguém aí depois, receba a oração. Amém? Então, aí leva o político, aí dá voz pro político. Aí o político fica... E nem é crente, nem é cristão, não sabe nem o que tá falando. Amém? Então, gente, pelo menos é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Eu penso dessa forma, certo? Aí estraga às vezes o culto tá tão sobrenatural. E chama o político, aí vai falar de volta, vai falar de campanha, vai falar do que ele fez. Queridos, Jesus tem que ser exaltado no altar, não é o homem. É mais que a obrigação desse político fazer, tá? É mais que a minha obrigação chamar vocês para orar, ensinar vocês todo dia. Eu não preciso ser enaltecida, elogiada por isso, não, porque é o meu trabalho. Deus me chamou para orar, eu tô orando, eu tô fazendo o que ele mandou. Amém? É mais que a minha obrigação. E acho que estou fazendo pouco, certo? Então, pelo menos é o que eu penso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aí vem profeta, profetiza pro governador, profetiza só mentira, porque o governador às vezes trai a mulher, mente lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele pode ser de direita, de esquerda, de sul, de leste, não interessa de onde que ele é. Ele, queridos, na igreja ele é mais um filho de Deus, certo? Um famoso na igreja é mais um filho de Deus, certo?
Na igreja, é Jesus que tem que ser exaltado. Porque é Ele, é para Ele que são todas as coisas, amém? Pelo menos eu penso assim, tá? Não tinha expressado minha opinião, mas que fique aí muito clara, muito aberta, amém? Certo? O altar é um lugar santo. O altar é um lugar, queridos, muito santo, amém? Glória a Jesus. Então a gente está vendo aqui que Deus confronta essas mulheres que manipulavam, né, as pessoas mediante a feitiçaria, fazendo pulseiras, véus e rituais para enlaçar essas almas, né? Então elas matavam quem deveria viver e preservavam quem deveria morrer. Então elas distorciam a justiça do próprio Deus, elas distorciam tudo aquilo que Deus queria fazer, certo? Então elas faziam o quê? Manipulação espiritual. E hoje a gente vê muitos falsos profetas, né? Às vezes esse falso profeta, ele carrega um dom genuíno de profetizar. Mas por que ele é um falso profeta? Porque tudo que ele faz não tem um intuito genuíno, não tem o amor por almas, ele não está na visão, ele não está orando por pessoas, ele não está... O que ele está fazendo é por causa que ele quer algo em troca daquilo, certo? E isso dói, queridos, no coração do Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo tem voz? Amém? Então, a gente precisa e sempre se policiar. O que eu estou fazendo para Deus é porque eu estou querendo algum reconhecimento? Qual que é a minha motivação de estar fazendo isso para Jesus? Amém? Por isso, queridos, talvez você começou errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você começou com a motivação errada. Mas aí você entrou nessa de jejuar e orar e logo você foi sendo edificado e moldado e tratado pelo Espírito Santo. E aí as motivações tortuosas que você tinha, o Espírito Santo queimou, porque Deus passa o fogo, amém? Então aqui a gente está vendo que Deus está trazendo uma palavra rema, uma palavra pesada para essas mulheres, né? Então a gente vai trazer essa aplicação para os nossos dias atuais. Nós precisamos, antes, tá, de tudo, falar qual que é a minha motivação, por que que eu estou nesse ministério, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu amo Jesus, eu amo o reino? Ou estou fazendo isso para ser elogiado pela minha pastora, pelo meu pastor? Queridos, eu acredito na honra, tá? A honra é, às vezes, você ser elogiado, ser reconhecido, né? E eu tenho várias formas de honrar, certo? Mas eu honro em nome do Senhor Jesus, porque essa pessoa está fazendo para o Senhor Jesus. A pessoa que às vezes vem fazer algo no ministério, querendo às vezes uma visibilidade, tudo ela está fazendo para o homem. E não é Jesus que está recebendo esse serviço. Então, qual que é a sua intenção de fazer algo para Deus? Qual que é a sua intenção de profetizar? Amém? E outra coisa, eu vou falar aqui para você. Para de exibir. Para de ficar querendo ganhar as coisas. Por exemplo, às vezes você ora por alguém, alguém cai na unção. Às vezes você ora por alguém, alguém liberta. Para de ficar tentando mostrar que você tem unção. Para de querer filmar isso e ficar postando que você tem unção. Para com isso. Prega a palavra. Se for mostrar, mostre o conhecimento, a sabedoria. Amém? Porque, queridos, as pessoas, às vezes você vai postar uma coisa tão forte, né? Às vezes a gente, aqui no ministério, a gente até postou, às vezes, momentos, takezinhos assim, o tanto de pessoa que se levanta para falar mal, falar contra. E, né, as pessoas não compreendem isso. Mas tem muita gente que não posta, às vezes, para mostrar o avivamento que está acontecendo ali. Mostra algo para falar, olha, eu sou ungido. Né? Ó, você quer ver? Eu vou orar por você, você vai sentir isso. Gente, não use o dom de vocês assim. Não use o dom de curas assim. Faça, se mova pela nuvem do Espírito Santo. Se alguém falar, profetiza para mim. Não profetiza porque essa pessoa está pedindo. Querido, o profeta de ofício, ele vive debaixo da nuvem. Se ele quiser profetizar agora, ele profetiza. Mas será que Deus pediu isso? Amém? Deus pediu isso. Tem gente que se passa, profetiza para mim. O que Deus falou de mim? Se Deus não falou nada, não busque, porque o profeta de ofício, se ele entrar na nuvem, ele fica buscando, tá? Então, só profetize se a nuvem se mover. Então, a gente que vai se consagrando, vai entrando na madrugada, vai jejuando, Deus vai dando muita autoridade.
Exatamente, Milena. Deus tem ciúmes do que você carrega. Deus tem ciúmes do seu coração. Então, para de ficar se exibindo que eu sou isso, que Deus fez isso. Queridos, a gente não precisa falar. Os frutos vão falar do seu ministério, se ele é sério, se ele não é sério. Os frutos vão dizer. Porque através de você, pessoas começam a crescer, a romper. Então, o fruto fala a qualidade da árvore. Então, você não precisa mostrar. Você não precisa falar, olha o testemunho que me mandaram. Para com isso. Amém? A unção é do Senhor agindo através de você. O dia que crítica e elogio parar de mexer com o seu ego, aí você está convertido de verdade. O dia que crítica e elogio, né? Você não precisar de nenhum dos dois, porque tem gente que com crítica para, elogio continua. Então, crítica não pode parar você e o elogio não deve ser o combustível que te move. Porque se você tem convicção do seu propósito, do que Deus te chamou, independente se o povo está falando bem ou mal, Deus te chamou para isso, faça. Continue. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, aqui Deus está trazendo, né, em Ezequiel 13, um julgamento contra os falsos profetas. E eu preciso que você entenda. Tem muitos homens hoje, falsos profetas, falsas profetisas, que estão profetizando, tá? Debaixo do dom. Até estão profetizando, às vezes, coisas certeiras. Olha só, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ela não estava debaixo do dom, mas ela estava debaixo de um espírito maligno que fazia ela adivinhar. Ela fala que Paulo e aqueles que estão com eles estavam ali para anunciar a salvação. Ela não falou mentira. Só que se aquele povo desse credibilidade a ela, se Paulo desse credibilidade, ela poderia misturar uma verdade com umas 2, 3 mentiras e desviar o caminho daqueles servos de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreendeu e mandou embora. Amém? Então, hoje em dia, a gente tem homens e mulheres de Deus que têm o dom que foi dado por Deus, só que usa isso, tá? Usa isso para fazer as coisas pelo seu interesse próprio. Usa o dom não porque é genuíno, usa o dom para se aparecer, para ter visibilidade, para isso, para aquilo, ok? E não tem nem mais a comunhão da presença de Deus. Não tem mais a comunhão da presença de Deus. Então, queridos, a gente precisa cuidar, tá? Agora, a pessoa que se move no profético, ela tá sujeita a errar no começo. E pode acontecer. Por quê? O profético no começo, a gente fica um pouco confuso. O que é o nosso emocional? O que é a voz no espírito? O que é, às vezes, é o diabo falando, certo? Então, a gente tem que o quê? Começar a ter critérios de discernimento até a gente ficar bem afiado, com muita edificação, com muito jejum, com muita oração, você não erra mais, né? Você tem ali o feeling. E toda vez que vir uma palavra profética, você precisa discernir ela muito bem, tá? Agora, a gente tem vários exemplos, né, na Bíblia, né? Um deles é Balaão. Balaão, ele é considerado um falso profeta, mas ele tinha um dom de profecia, genuíno. O dom que Deus deu para ele, mas ele usava esse dom contra Israel. Ele não tinha uma aliança com Deus, amém? Então, é isso daí. Então, vocês vão estudar muito comigo, principalmente sobre falso profeta, o que é um falso profeta. E outra, o falso profeta, ele não tem fruto, ele tem interesses próprios. O falso profeta, tudo que ele faz é por um interesse próprio, né? E não é por ele, para ele. O profeta, ele faz para ele, não por Jesus, né? Não pelo Senhor, mas ele faz por ele mesmo, pessoa, certo? Glória a Jesus. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês, para de ficar entrando em live de profeta que fica pedindo pix. Se Deus quiser falar com você, ele usa um mendigo na rua. Agora, o problema dessa geração é uma geração que quer escutar um homem falar, mas não quer escutar Deus falar através da Bíblia. A profecia verdadeira, ela é aqui, ó, na palavra. Amém? Deus quer falar com você através do discernimento espiritual no secreto. Queridos, toda vez que eu recebo uma palavra rema do Senhor, uma palavra de Deus, tá? Que é algo genuíno, Deus já falou isso comigo no secreto. Ele só está confirmando através de um profeta.
Ah, eu também tenho uma raiva desse povo que chove no molhado. Aí você vai para tal lugar. Eu sei, gente. Deus já falou que me prometeu as nações. Então profetiza algo que eu não sei. Profetiza algo que Deus falou só para mim. Profetiza algo. Você tá entendendo? Então a gente, né? A gente acaba ficando muito, né? Pisando muito em ovos com esse negócio de toda hora. Profeta, profeta. Queridos, e profecia não é delivery. Por quê? Deus, ele traz uma promessa para você, mas ele não fala hoje uma coisa, amanhã outra, depois outra. Não. Deus, ele se sustenta no que ele fala. Então, para com esse negócio de buscar profecia. Profeta fala comigo. Profeta profetiza na minha vida. Uma pessoa que fica pedindo profecia, ela não está alinhada com Deus. Queridos, eu sou muito sincera com você. Eu falo, toda vez que eu chego num lugar que eu vejo que tem profeta, eu falei, Deus, só fala comigo se esse homem é genuíno. Pai, eu já bloqueio. Se for coisa para misturar, trazer mistura, me desviar do foco, tá? Então, queridos, um profeta genuíno, ele não fica pedindo pix. Ele não revela e ali ele fala, olha, você me manda uma oferta. Não faz isso, tá? Amém? Então, não existe profecia delivery. Não existe, gente, tá? E outra, quando Deus quer falar, ele fala. Às vezes, a pessoa pede uma oração para você e aí você, no meio da oração, você começa a profetizar. É diferente porque você começou a orar por aquela pessoa. Tá? A pessoa pediu uma oração e às vezes Deus te toma na oração e começa a falar. Aleluia, glória a Deus, amém? Tá, queridos, eu quero falar para vocês sobre o mês de Kislev, certo? Que é o mês agora que nós entramos, nós estamos no segundo dia, o terceiro, certo? Entrando no terceiro dia de Kislev. Eu tinha programado para, né, trazer todo mês, só que eu acabei esquecendo com esse tema de intercessão, mas eu falei, eu vou trazer hoje para não, né? Então, o mês de Kislev, certo? Ele vai do pôr do sol do dia 21 de novembro, do calendário gregoriano, e vai até o dia 21/12, até 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, do dia 21/12, que é de dezembro, tá? Ele é o 9º mês do calendário bíblico, amém? O ambiente profético desse mês, ele fala de vigilância, de confiança, de descanso e de viver milagres inesperados. Então, qual que é o significado profético do mês de Kislev, tá? É o mês que vem estabelecer confiança, é o mês que vem trazer restauração e descanso. É o mês, tá? Onde o Senhor destrava sonhos, destrava promessas, destrava tudo aquilo que talvez você sentia que estava, né, preso, amarrado, adormecido. Então, Kislev é o mês onde Deus vai ressuscitar todos os sonhos dos seus filhos. Amém? Então, Deus vai falar muito o quê? Através dos sonhos, né? Nesse mês. Então, esse mês é um mês que você vai sonhar muito também no âmbito espiritual. Então, você vai ter muito sonho, certo? É um mês onde os céus, tá, estão sensíveis para Deus falar através dos sonhos. Então, se tem um mês que você vai sonhar, é esse mês, certo? Que Deus vai estar falando com você através dos sonhos. Esse mês também é um mês, profeticamente, onde você pode viver milagres inesperados, milagres do nada. Então, olha só, a gente vai terminar a nossa campanha do resgate no mês de Kislev e nós vamos viver o milagre de ver a nossa família vindo para Cristo. Nós vamos viver o milagre de ver nossa família vindo, né, para o Senhor Jesus, vindo estar conosco nesse mesmo avivamento. Amanhã é nosso último dia de campanha. Não perca amanhã, porque amanhã nós vamos interceder de forma sobrenatural. Amém? É um mês que está associado ao milagre do óleo que não se acabou, conhecido como Hanukkah. Amém? Então, o óleo que não se acabou, Hanukkah. Milagre de preservar quando não existe força humana. Milagre que se sustenta onde, né, era impossível. Então, as bênçãos desse mês, elas falam profeticamente de restauração da confiança. Aqui o seu renovo em Deus começa. Às vezes você estava meio sem fé, meio, né, sem esperança, desesperançoso, assim, acho que assim fala. É aqui a sua esperança é renovada. Aqui Deus ativa sonhos espirituais, sonhos, né? Os sonhos que Ele já disse para você que vai fazer, amém? Aqui pessoas começam a ter revelação noturna. Queridos, Deus fala através de sonhos. Então esse mês você vai ver como
há uma movimentação no mundo espiritual para você sonhar. Esse mês você sonha muito. Eu acho que eu tenho sonhado todos os dias um sonho profético. Por mais que eu, às vezes, esteja muito cansada. Quando a gente está muito cansada, a gente não consegue sonhar, tá? Porque às vezes a gente dorme pouco, tá? Esse mês é o mês que Deus nos dá muita estratégia de guerra espiritual. Esse mês é o mês que Deus nos dá muita estratégia para interceder, para fazer atos proféticos, tá? Esse mês é onde Deus cura suas emoções de todo o cansaço. Esse mês é um mês que você descansa. Muitas vezes a gente está cansado espiritualmente, emocionalmente, ou mentalmente, ou até mesmo fisicamente. Então esse é um mês que Deus traz o quê? Um descanso sobrenatural, tá? Então o mês de Kislev vai do dia 21/11, deixa eu ver aqui certinho, se eu tô falando certo, 21/11 ao 21/12, tá? Então, ao pôr do sol do dia 21/11 começou e até 6h30, 6 horas da tarde, do dia 21 de dezembro, termina, amém? Nesse mês, vamos lá. Então, nesse mês, Deus traz descanso, tá? Deus traz iluminação sobre a nossa mente, clareza, direção. Esse mês o Senhor vai expandir a sua consciência para o reino dele, para viver o reino dele, amém? Qual que é a tribo que está associada a esse mês do calendário hebraico? Benjamim, amém? Então, a tribo de Benjamim é uma das que carrega o código, um dos códigos mais fortes, tá? Então, quais são as características proféticas dessa tribo? Então, se você nasceu, presta atenção, entre o dia 21/11 e o dia 21/12, tá? Então, você está debaixo das bênçãos do mês de Kislev, né? Logo com as características da tribo de Benjamim, certo? Falando profeticamente. Então, quais são as características proféticas dessa tribo? Tribo de batalha. Benjamim é tribo, Benjamim são guerreiros, são precisos, são velozes, tá? São agressivos contra o inimigo. Benjamim é tribo de arqueiros, flecheiros, pá! Tribo que lança, certo? Os arcos estratégicos na direção certa, com a mão direita e com a mão esquerda. Tem destreza em ambas mãos, amém? Ou seja, tem uma habilidade fora do comum. Eu já falei pra vocês, né? Cedo quando eu acordo, eu posso estar orando, né? Eu tô aqui no manto, né? Meditando no que eu vou orar. Aí, quando eu chego às vezes com muito sono, eu pego óleo, ponho já a armadura, em pé, ponho a armadura. Aí eu pego aqui, ó, as minhas flechas. Uma flecha pro sul, pá, uma flecha pro norte, uma flecha pro oeste. Eu declaro a flecha de fogo para começar a guerra. Subo no meu cavalo e entro nas regiões celestiais. Quando eu estou no campo de batalha, e eu entro, queridos, literalmente, na nível da minha mente no campo de batalha, aí já sai o sono. Aí eu sinto a unção de guerra, a unção poderosa, e aí ali já me dá todo o gás para orar, para guerrear. Amém? Então eu faço esse ato, tenho feito esse ato profético, que tem me despertado assim, ó, certo? Então, tribo de Benjamim, tribo de arqueiros, são muito talentosos, têm uma habilidade fora do comum. É a tribo da preservação. Benjamim foi a tribo que permaneceu mais próxima da presença de Deus, tá? O templo ficava em Jerusalém, território de Benjamim e Judá. A tribo de identidade, de destino, né? Benjamim é o filho da mão direita. O que é o filho da mão direita? É o filho da honra, da força, da autoridade. Tribo protetora. Benjamim tem a unção de guardar o que é santo, de proteger o que é sagrado, de guardar, certo? Aquilo que é importante na presença de Deus. Tribo do fogo e da intensidade, certo? É a tribo de mais intensidade emocional e espiritual, mais paixão, mais fervor. Então, uma das tribos que carrega grande código, né, espiritual, quando a gente vai estudar sobre as 12 tribos de Israel, Benjamim, queridos, lógico, o estudo da tribo, do mês, é muito mais extenso. Eu estou trazendo aqui algo de forma resumida. Mas eu quero fazer, qualquer dia com vocês, lives, trazendo o impacto do mês, o impacto da tribo e o trono maligno que se levanta contra esse mês de bênção que o Senhor decretou, né, sobre a estação de um ano todo. Amém? Então, por exemplo, existem os tronos da maldade. O que são os tronos da maldade? São tronos que o diabo estabeleceu, porque Deus estabeleceu, né,
as bênçãos dele sobre o decorrer de todo um ano. Então, particularidades de Kislev, né? Ou seja, desse mês profético, mês do milagre do óleo, mês da vitória, mês do descanso, mês do arco, da flecha, mês de ter direções proféticas, direções de guerra, mês estratégica, mês onde Deus fala e revela através de sonhos de forma sobrenatural. Inclusive, essa madrugada eu tive um sonho profético. Deus, né? Como que Deus fala através dos sonhos? Deus, ele avisa o que ele vai fazer. Deus traz alertas. Gente, a maioria dos sonhos de Deus são alertas para você orar, quebrando, tá? O sonho é uma televisão antecipada do que pode acontecer se você não se posicionar, se você não orar, se você não jejuar, se você não levantar uma oração de intercessão de guerra, tá? Muitos sonhos, às vezes, são sentenças que não tem como revogar. Aquilo que Deus vai fazer, às vezes ele está só te preparando, amém? Mas, na maioria das vezes, sonhos são alertas para você se posicionar. Então, Kislev é um mês de cura emocional profunda, onde Deus vai tirar toda a fadiga, todo o cansado. Mês de reconstrução, mês de Deus refazer, mês de Deus ressignificar, ok? Então, algo muito poderoso. Eu quero voltar agora aqui na nossa pauta de oração com vocês, tá? Então, a gente está em 9 dias de campanha, onde eu tracei uma estratégia de guerra poderosa, amém? Que a gente faria por essas pessoas que nós estaríamos orando. A gente fez um mapeamento territorial, colocando o nome dessas pessoas no nosso ato profético, amém? E entramos com a oração na madrugada, tá? De forma obrigatória e intencional. Aí eu coloquei lá, se você quisesse fazer algo mais intenso, renúncias, jejum, uma oferta. Amanhã eu vou estar apresentando todas as ofertas que são lançadas no ministério em prol dessas vidas, vai ser muito poderoso. Então, primeiro dia a gente quebrou as fortalezas, as muralhas de Jericó, que o diabo constrói em volta da vida de uma pessoa durante todo o ciclo da sua vida. Segundo, nós quebramos os cativeiros espirituais, cativeiros mentais, cativeiros emocionais, que aprisionam muitas pessoas de vir para a presença de Deus, aprisionam pessoas de conhecer Jesus, aprisionam pessoas de não conseguir viver nesse mundo, tendo vontade e sede de viver a vida espiritual. Aí, presta atenção, nós também aqui, tá? No 3, aqui a gente orou contra a influência, né? O serviço de marionete dos principados, as potestades, o governo das trevas, as hostes malignas, os tronos da maldade, todo tipo de hierarquia infernal faz, manipulando, manipulação com vício, manipulação com mentiras, manipulação com ideologias, crenças limitantes. E muita dessa influência entrou através do sonho, do pensamento, do emocional, do físico, dos sentidos espirituais. Porque os olhos naturais é a janela da nossa alma espiritual. E queridos, toda vez que você está assistindo alguma coisa, você está colocando alguma coisa para dentro da sua alma, do seu eu interior. Então nós quebramos toda a influência que entrou através dos ouvidos, através da nossa boca, quando a gente falou alguma coisa, amém? Esse foi o terceiro tópico. Quarto, nós pedimos para Deus quebrar toda dura cerviz e todo o coração de pedra. Então existe duas resistências nas pessoas que não conseguem vir para Cristo, que é a testa dura e o coração de pedra. Então nós falamos, Senhor, quebra, porque se você tiver com uma dura cerviz, você não entende a palavra de Deus. Quem aqui você já teve com dura cerviz, ou seja, é como se fosse um metal de ferro impedindo você de entender. Você leu a Bíblia, o pastor pregava, você não entendia nada, mas de repente saiu isso de forma sobrenatural. Saiu isso de forma poderosa, aí você começou a entender a Bíblia, começou a entender tudo, amém? Glória a Jesus. E aí a gente orou para que todo coração de pedra fosse destronado no nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa fosse tocada pelo Espírito Santo, essa pessoa viesse ter mais desejo, vontade. Então esse foi o quarto tópico. Aí o quinto tópico, nós declaramos que todo demônio que estava se alimentando de pecados, legalidades, transgressões, pactos de sangue, acordos espirituais, conscientes e inconscientes, todo demônio que se alimentava de algum vínculo, tá? Ou com um pecado, ou com maldições hereditárias, nós estávamos expulsando em nome de Jesus. Aí nós acampamos um anjo em volta dessas pessoas que nós estamos orando. Sexto, nós apresentamos toda a legalidade. O que é a legalidade? É o direito desse demônio voltar. A legalidade, o altar é o direito desse demônio voltar.
e continuar fazendo aquilo ali. Então, nós entramos, quebramos a legalidade com o sangue de Jesus, quebra toda a legalidade, todo o altar, tudo aquilo que foi levantado, tudo aquilo que dá direito, toda acusação que dá direito ao diabo entrar na vida dessa pessoa. Então, foi esse o 6º tópico. Aí, no 7º tópico, nós entramos no tribunal de Deus e pedimos o cancelamento de todo tipo de sentença, decreto, acusação, tudo aquilo que o diabo tinha como algo legal no inferno para continuar. Então nós falamos, Senhor, apaga toda acusação. Senhor, que o sangue de Jesus apague agora todo tipo de sentença, decreto, todo tipo de escritura que o diabo possa ter lá nos seus arquivos contra essa pessoa, ou geracional, ou a nível que essa pessoa mesmo, deu essa legalidade. E hoje, no 8º dia, nós oramos, nós entramos no tribunal de Deus e clamamos por essas pessoas, por um resgate imediato. Então hoje a gente entrou no tribunal de Deus e pedimos, Senhor, resgata essas pessoas. Nós pedimos até mesmo por pessoas que se apostataram da fé. O que é uma pessoa que se apostatou da fé? Uma pessoa que talvez blasfemou contra o Espírito Santo e não consegue mais enxergar Cristo, não consegue mais viver o sobrenatural, não consegue mais ter comunhão com o Espírito Santo. Então nós entramos hoje no tribunal, apresentando para Deus, fala, Deus, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, mas Senhor Deus, que não seja pelo que nós estamos fazendo, mas pela sua misericórdia, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Nós pedimos, resgata imediatamente essas pessoas, resgata, Pai, a nossa parentela, resgata cada um deles, Pai, que nós estamos orando. Então, hoje nós entramos no tribunal e nós nos apresentamos diante do Tribunal Supremo, apresentamos, falamos, Deus, nós estamos chorando, nós estamos orando, nós estamos renunciando o nosso horário de sono, Senhor Deus, nós estamos pedindo, Senhor, faça algo em prol dessas pessoas. Nós clamamos por essas pessoas. Então, nessa madrugada, nós entramos no Tribunal de Deus, clamando por misericórdia dessas almas. Amanhã, no dia 9, eu vou apresentar todos vocês que estiveram na intercessão de guerra. Vou apresentar o tempo de oração de vocês. Vou apresentar as suas renúncias. Vou apresentar a sua oferta. Vou apresentar o seu jejum. Vou apresentar tudo que você entregou em prol desses nomes. Vou apresentar cada nome. Vou falar, Senhor, nós apresentamos. E aí nós vamos começar a profetizar. Aí nós vamos profetizar avivamento. Vamos profetizar que a nossa casa será casa de oração, casa que será conhecida pelos anjos do Senhor como altar. Nós vamos declarar que os nossos amigos irão em conferências de avivamento conosco. Você que vai na conferência da Global ano que vem, fala, eu profetizo que a minha família, minha casa estará comigo ali. Queridos, o ano que vem nós profetizamos famílias inteiras ali, crianças, jovens, nós profetizamos um povo apaixonado, um povo sedento, um povo vivendo o que é o sobrenatural, tá? Então, o ano que vem, em junho de 2026, muita gente que você está orando aqui vai estar com você lá. E você vai falar, meu Deus, foi aquela campanha. E Deus vai trazer respostas imediatas. Conta aqui pra mim agora no comentário. Quero conversar um pouquinho com vocês. Você já tá vendo a diferença de pessoas que você tá orando? Queridos, as muralhas estão sendo quebradas. As muralhas estão sendo destituídas. Eu já vejo a diferença em muitas pessoas pela qual eu estou orando. Pessoas que estão mais acessíveis. Parece que saiu aquele muro, aquela muralha. Pessoas estão mais... Parece que quer escutar você agora. E isso, por quê? Nós oramos um passo a passo. E esse passo a passo, ele traz o que? Aceleramento. Eu sei de mulheres, homens que oram 20, 30 anos, sem que nada aconteça. Queridos, Deus, o Espírito Santo leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Mas quando nós aprendemos a orar de forma certeira, é mais rápido, é mais acelerado. Quando nós temos conhecimento do mundo espiritual, conhecimento de batalha, conhecimento do que os demônios fazem, conhecimento de como falar, que toda cegueira espiritual, que todo embaraço, que toda fortaleza, tira para esse meu familiar do cativeiro. Queridos, quando nós sabemos como orar, como falar, como declarar, como profetizar, como lançar ali um decreto de guerra sobre a vida, isso se manifesta de forma sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Porém meu pai manifestou na minha frente, rindo de mim, dizendo que Jesus não vinha me buscar.
Queridos, se ele falou isso, é porque Jesus está muito feliz com o que você vai fazer. O diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Amém? Glória a Jesus. Minha esposa passou a orar comigo de madrugada. Ela só ficava dormindo. Foi depois dessa campanha. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Um casal de filhos, todos desbaratados. Agora estão em união. Choraram e se uniram. Começaremos uma oração toda quarta aqui em casa. Meu Deus. Durante a oração da madrugada, desde que começou a campanha, o meu marido revirava na cama, não dorme bem, inclusive até reclamou que não sabe por que não tá dormindo. Meu Deus, glória a Jesus. Uau, minha família tá sendo tocada. Gente, nós vamos terminar essa campanha do resgate, essa madrugada, e já vamos começar uma de libertação poderosa. Essa de libertação, tá? Você vai apresentar pessoas que estão orando, pessoas que estão no vício, pessoas que estão na prostituição, pessoas que para a sociedade não tem jeito. Talvez alguém que você conhece, que você fala, Deus, às vezes alguém que Deus falou assim, olha, ore por essa pessoa, amém? Então nós vamos começar a campanha de libertação. E libertação é libertar dos demônios, libertar emocionais, uma libertação. Então nós vamos começar uma campanha de libertação poderosa, amém? Então, você que está no resgate, quer entrar para intencionalmente, agora nós vamos na campanha de libertação, despedaçando todo o jugo. Em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus essa travação, amém? Glória a Jesus. Então, às vezes você está orando ali na sala, né? Porque às vezes você sai do quarto, o marido não quer orar com você, ou às vezes não, é debaixo de um jugo diferente, e o marido está sendo liberto, amém? Pessoas estão, filhos, crianças estão endemoniadas, e aí tem gente que fala assim, após quando a senhora orou, meu marido deu um urro, e aquilo parece que saiu dele, né? Isso é algo poderoso, amém? Glória a Jesus. Queridos, era isso que eu tinha para falar com vocês no dia de hoje, tá? Uma semana abençoada para você, uma semana profética, uma semana poderosa. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo, tá? Desfrute, descanse, para amanhã você trabalhar bastante. Eu declaro que o Senhor envia os anjos dele sobre a tua casa, na entrada e na saída. O Senhor te protege de todo o mal. E eu declaro que hoje é um dia de vitória na sua vida. Hoje é um dia profético, hoje é um dia onde o Espírito Santo se manifesta de forma avassaladora. Amo muito todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Jesus e na paz do Espírito Santo.